E eu fico pensando assim, eu não vou pro inferno por causa das piadas que eu conto, certo? Eu não vou. Tem várias coisas que eu poderia ir pro inferno piores do que as piadas. Mas eu não vou porque Cristo. Tô alcançado pela graça. Somos alcançados pela graça, né? No plural. E aí, cara, mas eu fico às vezes pensando assim, pô, cara, como é que um dia eu vou poder falar de Deus com as merdas que eu falo? Olha o vídeo que eu acabei de postar. Olha quantos palavrões eu falei aqui, cara. Olha quantas coisas. Cara, eu sei no meu íntimo que eu tô só zoando, velho. E uma das coisas de você, que eu vejo assim, de você expor, cara, porque de um lado tem assim, dentro de mim, um cara muito escroto que tá fazendo piada com tudo, e de um lado tem um moralista muito grande, que até pela convivência dentro da igreja que criou. Então esse pessoal entra em conflito. Uma forma que eu tenho de expulsar essa atenção é fazendo piada, porque não é pra levar a sério. Entendeu? Então, tipo assim, sei lá, com coisa sexual, cara, você vai, faz uma piada, você zoa, pô, tirei a atenção daquilo ali. É melhor do que ir atrás tá ligado? Então eu vejo dessa forma. Só que muita gente leva a sério o que o palhaço fala. E eu falo assim, eu não vou poder falar de Cristo, cara. Não vou poder. Porque uma hora eu sei que isso vai ficar pequeno demais pra eu ficar viajando. Então, assim, Rebeca fala, pare de falar isso, minha esposa, porque fica parecendo que você tá botando as coisas de Deus em segundo plano. E eu sou tão merda que talvez eu esteja fazendo isso mesmo. Cara, sabe que na Reforma Protestante, a visão da Reforma sobre o trabalho e sobre como que não havia uma vocação santa e outras profanas, e sobre como, na verdade, Deus afeta o nosso ser. Aí aquilo que nós somos, naturalmente, afeta tudo que nós fazemos e o como nós fazemos, né? Isso foi tão forte, mas tão forte, que houve perguntas legítimas nesse sentido. Aí tem uma história lá que diz que um sapateiro procurou Lutero e falou assim, como é que eu posso servir a Deus melhor? Porque o cara estava vendo tudo que estava acontecendo, ele falou assim, pô, tem que largar isso aqui, eu preciso cuidar das coisas de Deus. E Lutero deu uma resposta genial, ele falou assim, faz o seguinte, volta lá pro seu trabalho, lembrando que não tinha fábrica, né? Tudo artesanal. Sim. É antes de Revolução Industrial. Ele fala assim, vá lá, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço justo. Falou, imagina agora um sapateiro que a hora que você vai fala assim, cara, esse cara é diferente. As pessoas perguntam, velho. As pessoas vão vir e vão falar assim, cara, você é diferente. Sim. Ah, eu vi num dos vídeos aí, num dos podcasts também, que não lembro com quem que foi, falando de você. Que falando, quando eu tava doente, ele me mandou mensagem perguntando, como é que você tá? Tô orando por você. Foi. Não foi? E aí nós estamos falando do quê? De gente da comédia que tá lá, que tá bombando e tudo mais, mas quantas pessoas realmente se importam? Então não são duas coisas, não são vocações mutuamente exclusivas. Sim. Eu acredito que o lance é a gente encontrar essa verdade no meio dessa realidade toda. Achar um equilíbrio pra isso, porque eu queria muito, cara, não queria abandonar a comédia, não. Eu gosto de fazer isso, sacou? É que a comédia brasileira tá engatinhando demais ainda, né? Esse lance dos processos, coisas que nos Estados Unidos não cabe, mas vai chegar lá. Agora, para as coisas chegarem lá, tem que ter os mártires, né? Tem que ter Cara, a gente tá com 2 anos assim, eu só vivo de comédia basicamente... eu moro em São Paulo. Eu comecei eu vivo de comédia quando eu me mudei pra São Paulo. Com outubro do ano passado, então tem 1 ano, basicamente. 2 anos que eu tô começando a ganhar popularidade. E a gente já tá com 6 processos, cara. 6 processos. E, tipo, um foi a gente fez uma piada, né? A gente fez uma... Não, fez o... Na real, foi logo após o acontecimento lá com o Santinelli, que a gente foi vestido de Capitão Pátria. Que é um absurdo 2 negão de ir pra Capitão Pátria. Mas o humor tá nisso. A gente vai reproduzir um meme dizendo que mulher não tem graça e tal. A gente foi lá. E aí, cara, depois disso, o pessoal é influente, né? Foi alguém deles lá que pegou um podcast do ano passado, aí pegou corte, a gente fazendo piada, e eram piadas sobre que eles chamaram de capacitista. Aí a Prefeitura de São Paulo, cara, mandou um investigador de polícia indo lá em casa. Aí só que comediante, quando você ouve a parada, você quer dobrar a aposta, né? Aí eu falei, a gente foi porque os deficientes nos denunciaram, pra isso eles se movimentam. Aí começou a dobrar mais piada, dobrar piada. E aí, vou agora, e desses outros, cara, foi um acontecimento engraçado, que é isso que às vezes me dá prazer de você aborrecer certas pessoas, cara. Porque teve um caso de suposto assédio de uma comediante que era cega, que um rapaz supostamente passou a mão nela, e uma das produtoras, que quando a gente fez umas piadas dizendo qual mulher você assediaria, era um jogo tipo vou ou não vou. Se você fosse assediar coisa que você não vai fazer, qual você faria? O Pânico podia fazer isso, né? Então, aí disseram que a gente estava incentivando o assédio. O cara que supostamente assediou a comediante que é cega,
ele trabalha nessa produtora. Trabalhava, não sei. E eles postaram algo tipo assim, protejam as mulheres. Aí eu falei, oxe, comece contratando um cara que não faça isso. Entendeu? O Tinder não é vou, não vou? Pois é. Pois é. A mulher também vai ao palco, não tô dizendo isso da liberdade do cara sediar, tá? Lógico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é meio que tirar o ego. Assédio tá bem subjetivo, né? A gente tá com uma crise disso. Tá parecendo o VAR do futebol, né? A gente achava que traria objetividade no que o juiz decide. Ficou pior. Ficou pior. E tá acontecendo isso na justiça, né? Então, por exemplo, a falta de definição do que são as coisas, qualquer assunto hoje. Quando entra no assunto, eu falo assim, primeiro vamos demarcar o campo, antes de soltar a bola. Porque às vezes eu tô falando uma coisa e você tá falando as mesmas expressões, mas nós estamos falando de dois assuntos diferentes. Pois é, e como é que você vai tirar essa interpretação literal? Como você vai deixar as coisas claras num contexto satírico de comédia? Não, mas a ideia da comédia é brincar com a linguagem. Esse é o detalhe. Mas sabe por que as pessoas estão intolerantes? Porque elas perderam a capacidade intelectual de lidar com a linguagem. Você tá lendo Dostoiévski, meu amigo. Sai pesquisando pros seus colegas de comédia quantos leram. Os caras não sabem nem do que você tá falando. Esses caras mal leram, se fizeram alguma faculdade, leram pra fazer vestibular e com raiva ainda. Mas eu não sou um cara culto, cara. Eu sou um cara que é curioso às vezes, mas não é preguiça deles, não? Não é preguiça, não é vontade de esculachar, não? Talvez é falta de orientação. Falta de orientação. Esses caras não entenderam a importância da linguagem, cara. Eles não entenderam a importância do dominar a língua portuguesa. É importante e tipo assim, cara... Mesmo que seja pra você não falar na forma culta e tudo mais. Expande a sua capacidade de imaginar, o seu repertório. Você poder fazer os trocadilhos mais sofisticados. Pois é, só que eles usam a linguagem, sabe como? Porque quando eles vão criticar a comédia que a gente faz, eles colocam piadas entre aspas. Entendeu? Quando necessário, eles usam o artifício da linguagem pra colocar a gente como Mas tudo algoz. Recortado, tudo fora de contexto. Tudo fora de contexto. Tipo, cara, claro que uma piada vai ser absurda. É que você falou de linguagem. Tem uma piada que eu fiz que eu falei, pô, que a minha vida mudou, que agora as pessoas perguntam, as pessoas param pra tirar foto. Aí uma amiga perguntou, Ogro, agora que você tá famoso, como você lida com assédio? Eu falei da mesma forma que antes, pedindo pras vítimas, ó... A piada tá entre assédio de tirar foto e assédio de sexual. Cara, eu nunca pensei em mudar o mundo quando eu escrevi essa piada mesmo. Eu só sou um tirador de sarro. Eu sou um palhaço. Eu contei uma vez, assim, numa roda, cara. E que também é roubada de algum lugar, não sei nem onde que eu vi isso, né? O cara fala assim, rapaz, hoje eu acabei de salvar uma pessoa de ser estuprada. Mas o que você fez? Autocontrole. Eu roubei essa ideia, essa piada de alguém e contei numa roda, assim. Isso tem alguns anos. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, como hoje esse tipo de brincadeira é totalmente inaceitável. Cara, Agora, quer ver uma desgrama? Eu falo isso no contexto que a gente tá de igreja, dos pastores e tudo mais. Você imagina eu procurar o conselho da igreja, junto à liderança lá e falar o seguinte, cara, eu transei com a mulher do fulano. É ruim, é ruim. Aí tem um processo para resolver isso. Nós vamos ter que envolver todo mundo. A minha família, a família desse cara. Tem que resolver. Ainda mais porque você se colocou numa posição onde você é visível. Então o grau de exposição que isso necessita, não dá para fazer as coisas jogando debaixo do tapete. Mas imagina que não fosse isso. Imagina que eu chegasse no conselho da igreja e falasse assim, eu queria a oração de vocês porque eu tô com vontade de comer a mulher do fulano. Mas eu não fiz nada. Eu não tive nenhuma conversa, nem nada. Eu só estou abrindo o meu coração. Eu acho estranho que talvez a gente já desqualifique o cara na primeira ocasião, sendo que a gente devia dar um troféu pra esse cara. Antes. E Por que esse cara espera a desgraça da desgraça para abrir o coração? E quando abre, que às vezes a hora que ele vem é a hora que ele foi descoberto. Porque nós estamos vivendo num ambiente de uma hipocrisia. Esse cara não fez nada, cara. E a mesma hipocrisia que proíbe a comédia. Entendeu? Todo mundo vê que fulano é gordo. Todo mundo percebeu. A comédia vem lá e escancara que todo mundo tá vendo que a pessoa é gorda. E que ninguém comenta, né? E o comediante é esse cara. Então, é realmente uma sociedade hipócrita não vai aceitar o comediante da mesma forma que uma igreja hipócrita não vai aceitar quando o cara expõe o lixo que ele tá por dentro. E que ainda não é pecado. Ele tá sendo tentado. Ele não cometeu ainda,
Ah, é. E como é que esse cara vai ser curado se quando começa a aparecer os primeiros sintomas, a gente não consegue ir lá e falar, cara, tamo aqui, vamos orar por você. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, eu não vou deixar mais você andar sozinho. Quando for ter um evento que vai ter as mulheres aí, mano, não dá. Vigia essa parada. Exatamente. Ou isso é uma coisa que acontece só com os caras mais vagabundos da Terra? Ué, não pode acontecer com qualquer um, cara. Qualquer um. Qualquer um. Então, é muito estranho. É muito estranho esse jeito de lidar com a realidade. Agora, o da piada e tudo mais, eu acho que o negócio tá num grau de sensibilidade que tá ficando extremo. E me preocupa essa questão da linguagem em todos os níveis da vida. Todos os níveis. O que é cantada e o que não é mais. Aí a galera jovem agora, você é casado, sou casado, é diferente. Nós já estamos resolvidos, né? Nós não estamos mais no mercado. Exato. Mas a galera tá tímida até para ter relacionamento. Eu fiquei sabendo que na gringa agora tem um aplicativo de consentimento. Cara, eu vi isso, eu não acreditei. É, por exemplo, assim, você vai chamar a mina para sair. Tal, aí é o date, né? Aquela coisa assim... mas ainda não há nenhuma intenção. Aí depois que a gente combina, tem que ir lá, olha, sair voluntariamente. Vai beijar? Peraí. No aplicativo. Consentimento. Vamos transar? No aplicativo antes. Um acordo. Cara, tornou uma parada burocrática, né? Pra garantir o quê? O Tinder é meio que isso, né? Tipo, você já tem a certeza que a pessoa quer, que a pessoa não quer, você não se arrisca, você não anda por... cara, é típico de uma sociedade que vive de aparência, né? E ficou ruim demais, né? Agora como é que vai olhar como é que a pessoa vai exceder a lei, hein?